Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje nós vamos trabalhar com a informação através de tabelas e gráficos. Quando assistimos a um noticiário na televisão, lemos um jornal ou uma revista, podemos perceber a presença de gráficos e tabelas. Gente, esse assunto ele é muito importante, porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, os noticiários, eles mostram muito através de tabelas os resultados de pessoas que morreram, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram infectadas. Isso está sendo muito presente no nosso dia a dia. Então vamos prestar atenção, ok? Os gráficos e tabelas fazem parte da linguagem universal da matemática. E a compreensão desses elementos é fundamental para a leitura de informações e análise de gráficos. A parte da matemática que organiza e apresenta dados numéricos e através deles fornece conclusões é a estatística. Aqui nós temos um modelo, né, para vocês verem de vários gráficos, tá? E nós vamos mais para frente analisar um gráfico, um tipo de gráfico. Primeiro, nós vamos ver sobre as tabelas. Então, uma tabela, ela apresenta informações de forma organizada, em linhas e colunas, facilitando sua leitura e compreensão. Nas tabelas gráficos, há um título, né? E o título ele é utilizado para evidenciar a principal informação apresentada e a fonte identifica de onde os dados foram obtidos. Vou mostrar para vocês como que funciona isso numa tabela, ok? Olha, aqui nós temos um exemplo. O professor Antônio, de Educação Física, ele fez uma pesquisa com os alunos da equipe vencedora de basquete para saber a pontuação dos 8 jogadores. Então, o que o professor Antônio fez? Ele foi pegando informações, né? Ele pegou o primeiro aluno, Paulo, aí ele colocou, Paulo fez 10 pontos. César fez 20 pontos. Júlio fez 5 pontos. Ronaldo fez 12 pontos. Carlos, 5 pontos. Gilberto, 7 pontos. Rafael, 8 pontos. E Lucas, 5 pontos. Só que se você olhar aqui, analisar aqui, fica muito misturado. Então, ele organizou em forma de tabela. Como que ele fez? Olha, o professor, primeiro aqui nós não vimos que a tabela, aqui fica o título. Então, esse título, ele tem que conter a informação que vai conter nessa tabela toda. Por exemplo, nós olhamos lá que ele vai relacionar o número de pontos feitos pelos jogadores de basquete. Então, o título ele colocou número de pontos feitos pelos jogadores de basquete. Aqui ele colocou aqui jogadores, que aqui a gente vai relacionar todos os jogadores, que são os alunos, e aqui o número de pontos que cada um fez. Se você analisar essa tabela, aqui ainda não está em forma ordenada, né? Porque poderia ser do maior número de pontos para o menor ou do menor número de pontos para o maior. E olha, aqui embaixo eu tenho a fonte. A fonte é de onde foi tirada essas informações. E aqui esses dados foram obtidos através desse professor, ou seja, né, são dados fictícios, ok? Então vamos começar a analisar aqui, olha, interpretar essa tabela. Analisando a tabela anterior, vamos pensar na seguinte questão. Entre os alunos da equipe vencedora de basquete, qual fez mais pontos? Nós vamos voltar lá na tabela e nós vamos olhar isso aqui, olha. Para respondê-la, devemos ler e interpretar os dados apresentados na tabela. Nós vamos na coluna
número de pontos, identificamos o maior número e na coluna jogadores, o jogador correspondente a esse número. Vamos voltar lá na tabela? Olha bem, eu tenho aqui os jogadores. Aí está perguntando, quem é que fez maior número de pontos? Nós vamos aqui, ó, a tabela, na coluna número de pontos, eu tenho aqui, qual que é o maior número? O maior número é o número 20, né? Então, quem é que fez esse número de pontos? Olha bem, olha, ó, foi o César. Então, o jogador que fez o maior número de pontos foi César. Agora, nós também podemos obter outras informações através dessa tabela. 3 alunos fizeram o mesmo número de pontos. Vamos ver? Vamos voltar lá para a gente ver? Olha, quem fez o mesmo número de pontos? Olha, qual o número que repete? Nós temos, olha, é o número 5, 5 e 5. E quem é que fez esse número de pontos? Olha, Júlio fez 5 pontos, Carlos fez 5 pontos e Lucas também fez 5 pontos. Então, esses 3 jogadores fizeram o mesmo número de pontos. Aqui nessa tabela também, nós podemos observar quantos outros jogadores fizeram, quantos pontos os outros jogadores fizeram. Então, nós temos, olha, o jogador Paulo, olha quantos pontos Paulo fez, olha, 10 pontos. Nós também temos o Ronaldo, que fez 12 pontos. Gilberto fez 7 pontos e Rafael fez 8 pontos. Então, olha bem, depois que eu analisei a tabela toda, eu tenho essas informações de forma bem organizada. Agora, nós vamos aprender também um pouco sobre gráficos. Da mesma forma que eu organizo as informações através de tabelas, eu também organizo através de gráficos. Muitas vezes, para representar visualmente alguma informação, são utilizados gráficos. Em geral, eles apresentam dados numéricos envolvendo diferentes grandezas, sendo mais comuns os gráficos de barras, linhas e setores. Aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico de barras, tá? Conhecido como gráfico de colunas. Para obter as informações a serem representadas por meio de gráficos e tabelas, é necessário realizar uma pesquisa. É o que eu falei lá, quando a gente estava vendo tabelas. A gente faz uma pesquisa, a gente organiza as informações, né, através ou de tabelas ou de gráficos, tá? Então, vamos ver um exemplo sobre gráficos. Então, aqui nós temos um gráfico representando, né, na linha vertical, quantos animais foram vendidos e na linha horizontal, quais são os vendedores, né, que fizeram essas vendas. Nós, primeiro, analisamos aqui, olha, quais são os vendedores que nós temos aqui? Nós temos Paulo, João, Ana, Cássia, Herbert e Joana. Então, eu já descrevi quais são os vendedores. Aqui, eu coloco nessa linha vertical, eu coloco quais são o número de vendas, né? Então, eu vou representar, olha bem, olha, a coluna aqui de Paulo, olha, onde é que a coluna de Paulo está? Olha, ela está representando aqui no número 14. Quantos animais Paulo vendeu, então? Paulo vendeu 14 animais. Se você olhar aqui, olha, João, olha, se você vier até aqui, ó, corresponde qual número? Número 6. Então, João vendeu quantos animais? João vendeu 6 animais. Agora, olha que interessante, Ana. Ana, ela não está nem no 4 e nem no 2. Lembra que nós estamos estudando números naturais, né? Então, aqui, olha, imagina-se que aqui tem o número 3. Então, olha, Ana vendeu 3 animais.
Cássia, olha aqui, olha, Cássia vendeu quantos animais? 12 animais. Herbert vendeu quantos animais? Olha, 18 animais. E Joana, por fim, Joana vendeu quantos animais? Joana vendeu 6 animais. Observem que Joana e João venderam a mesma quantidade de animais. Que eu posso mostrar aqui para vocês? Então aqui eu falei que o eixo horizontal indica o nome dos vendedores e o eixo vertical indica quantos animais foram vendidos. E um detalhe, olha, os gráficos também, eles também têm a fonte, onde foram tiradas essas informações. E essas informações aqui, a gente colocou aqui como dados fictícios, porque nós elaboramos essa questão, né? Não é um dado verdadeiro, né? É só um exemplo. E aqui, olha, eu estou mostrando para vocês a quantidade que cada vendedor, né, vendeu cada animal. Então, aqui nós vamos somar quantos animais foram vendidos ao todo. Como que nós vamos fazer? Então, olha, Paulo vendeu 14 animais, então nós vamos colocar aqui o numeral 14. João vendeu quantos animais? 6 animais. Então, nós vamos colocar, olha bem, 6 unidades. Então, tem que ficar, olha, unidade embaixo de unidade, tá? E Ana vendeu quantos animais? 3 animais. Olha, nós vamos colocar aqui 3 animais. Cássia vendeu quantos animais? 12 animais. Então, olha, aqui eu já, olha bem, 12. Unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Se eu não organizar esses números de forma correta, o resultado é outro, tá? Então, aqui nós já fizemos de Cássia, agora Herbert vendeu 18 animais. Então, aqui, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Joana vendeu 6 animais. Então, aqui, olha, vamos organizar esses dados. Agora, nós já podemos somar. Então, nós vamos, olha, 4 mais 6, 10. 10 mais 3, 13, mais 2, 15, mais 8, 23, mais 6, 29. Então, vai ficar o numeral 9 aqui, das unidades, e nós vamos subir o numeral 2, 29. 29. Então, agora nós vamos, olha, começar aqui, na dezena. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, olha, nós encontramos qual o resultado? 59 animais foram vendidos ao todo, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, para a gente ir revisando uma tabela agora, e depois nós vamos ver a mesma tabela, os mesmos dados da tabela em forma de gráfico. Então, aqui nós temos avaliação, resultado, né, de avaliação dos alunos do 6º ano A, tá? Então, vou colocar aqui avaliações dos alunos sexto ano A. Ok? Então, esse, gente, é o meu título, é a informação que eu vou trabalhar nessa tabela. E lembrando que aqui embaixo eu coloco a fonte. A fonte aqui, olha, como eu estou elaborando aqui, são dados fictícios. Então, eu vou colocar que são dados informados pela professora Flávia. Tá?
Então, essa é a minha fonte. Eu estou elaborando com vocês um exemplo de tabela. Então, aqui vão ficar as informações. Nessa coluna, eu vou informar quantas avaliações os alunos tiveram. Então, eu vou ter aqui avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4, eu vou colocar aqui 5 avaliações, tá? Avaliação 5. Então, os alunos tiveram 5 avaliações. E aqui eu vou dar um exemplo apenas de 1, 2, 3, 4, 5 alunos de uma turma, tá? Não vão ser todos, eu retirei somente 5. Então, eu vou ter aqui, vamos supor aqui, André, Igor, Lucas, Carla e Beth. Então, agora nós vamos colocar a nota para cada aluno nas avaliações. Então, olha bem, vamos colocar aqui que André tirou na primeira avaliação valendo 10, André tirou 5, tá? Tirou 5 pontos. Na segunda avaliação, André tirou quanto? Tirou 4. Na terceira avaliação, André tirou 6. Todas essas avaliações, gente, eu estou dando exemplo aqui, valendo 10, tá? Na quarta avaliação, André tirou 2. E na quinta avaliação, André tirou 10. Ó, André melhorou muito, hein? Tirou 10 na última avaliação. Agora, nós vamos analisar aqui Igor. Um detalhe, tá, gente? São 5 avaliações, valendo 10 pontos, 50 pontos. Então, assim, a gente realmente não trabalha com esses números, né, no nosso dia a dia em sala de aula, né? Mas, Igor, vamos aqui. Igor tirou na primeira avaliação 6. Na segunda avaliação, Igor tirou 5. Na terceira avaliação, Igor tirou 4. Na quarta avaliação, Igor tirou 8. Olha, o resultado dele melhorou. E na quinta avaliação, Igor tirou novamente 8. Agora, nós vamos ver qual foi o resultado das avaliações de Lucas. Na avaliação 1, Lucas tirou 1. Na avaliação 2, Lucas tirou 3. Na avaliação 3, Lucas tirou 0. Na avaliação 4, Lucas tirou 5. E na avaliação 5, Lucas tirou 5 novamente. Agora, Carla. Quanto que Carla tirou na primeira avaliação? Carla tirou 5. Na segunda avaliação, Carla tirou 8. Na terceira avaliação, Carla tirou 8 novamente. Na quarta avaliação, Carla tirou 6. E na quinta avaliação, Carla tirou 7. E por último aqui, nós temos a Beth, né? A Beth na primeira avaliação tirou 3. Na segunda avaliação, a Beth tirou 2. Na terceira avaliação, a Beth tirou 4. Na quarta avaliação, a Beth tirou 4 novamente. E na quinta avaliação, a Beth tirou 8. Então, aqui, depois que a gente já tem essas informações, né?
qual foi o resultado de cada avaliação de cada aluno, nós já montamos aqui, organizamos a nossa tabela. Então, se eu pegar aqui o aluno André, eu sei que André, na avaliação 1, olha aqui, ó, eu tenho todos os resultados do André, ó, avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4, avaliação 5. E a mesma coisa, da mesma forma, eu consigo também o resultado, né, da avaliação de cada aluno. Aí, o que nós podemos analisar aqui? Olha, se eu perguntar para vocês, quanto André tirou a avaliação? Como que analisa essa tabela? Olha bem, eu venho aqui no nome André, vou procurar aqui, olha, a quarta avaliação está aqui, olha, quarta avaliação, ó. Então, André tirou quanto na quarta avaliação? André tirou 2. Se eu perguntar para vocês assim, quanto Lucas tirou na terceira avaliação? Olha bem, eu venho aqui, olha, terceira avaliação, Lucas tirou 0. Carla, quanto Carla tirou na quinta avaliação? Olha, eu venho aqui na coluna, olha, eu vou encontrar aqui, ó, a quinta avaliação e vou localizar aqui na linha aqui, olha, onde está Carla, na coluna da Carla, olha, e a linha correspondente, olha, Carla tirou na quinta avaliação 7. Beth tirou quanto na segunda avaliação? Olha bem, ó, novamente, ó, segunda avaliação, ó, a coluna aqui, ó, Beth, né? Então, olha, eu vou localizar aqui a linha da segunda avaliação e Beth tirou 2 pontos. Agora também eu posso perguntar para vocês quanto cada aluno tirou no total, né? Qual foi a nota de cada aluno no total? Então, aqui para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que somar de cada aluno todas as notas que eles obtiveram em cada avaliação. Então, olha bem, então eu vou pegar a avaliação 1 do André, que foi 5, avaliação 2, que foi 4, avaliação 3, que foi 6, avaliação 4, que foi 2, avaliação 5, que foi 10. E vou somar, né? Lembrando que, quando eu for organizar esses valores nas tabelas, unidade tem que ficar embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, agora, nós vamos somar a nota total de cada aluno. Então, lembrando que unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, aqui nós vamos repetir, lembrando também, antes de eu fazer essa somatória aqui, eu vou informar aqui, né, o que é que eu vou representar nessa linha ou nessas colunas, né, que vai ser o total de cada nota, de cada aluno. Então, olha bem, vou repetir o número 0, né, e vou somar 5 mais 4, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 2, 17, e 17 mais 0 fica 17 mesmo. Fica o 7 e nós vamos subir 1. Agora nós vamos somar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, qual foi o total de nota aqui de todas as avaliações de André? 27, tá? Vamos fazer a mesma coisa com Igor, né? Ó, vamos repetir 0, né? Então, olha, aqui, olha, eu vou 6 mais 5, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 8, 23, 23 mais 8, 31. E a próxima nota aqui que nós vamos somar é do Lucas. Olha, vamos repetir o 0, tá? E vamos aqui, olha, 1 mais 3, 4, 4 mais 0,
Continua 4. 4 mais 5, 9. E 9 mais 5, 14. E Carla, olha bem, vou repetir o 0 novamente. E vamos aqui, ó. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 6, 27. E 27 mais 7, 34. Esse foi o resultado de Carla. E por último aqui o resultado da nota de Beth. Olha bem, vamos repetir 0. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. E 13 mais 8, 21. Então, olha aqui nós temos o resultado total de cada aluno. Olha, repetindo, ó, o total de André, 27, de Igor, 31, de Lucas, 14, de Carla, 34 e de Beth, 21, tá? Então, agora nós vamos analisar essas mesmas informações em forma de gráfico. Então, olha bem, nós temos aqui na vertical o total de notas, tá? E aqui na horizontal, nós vamos ter quais são os alunos que a gente vai estar analisando esse resultado, essas notas. Então, olha bem, começando por André, vamos ver qual foi o resultado que André obteve? 27. Então, olha bem, começando pelo André, nós vimos aqui que na tabela, André obteve 27 pontos. Então, olha, representando 27 aqui na tabela, vai estar entre 20 e o numeral 30. Então, olha, eu vou marcar aqui, olha, o número. Vou colocar aqui como 27, tá? Então, esse vai representar a nota de André. Aqui, eu vou representar agora a nota de Igor, tá? Então, novamente, nós vamos analisar aqui qual foi o resultado de Igor. Igor tirou 31 pontos. Então, nós vamos representar, ó, 30 está aqui, 31, gente, vai estar pouquinho acima de Igor. Gente, esses traços estão sem régua, tá difícil. Então, ó, então, Igor, 31. Vou colocar aqui para representar agora. O Lucas, nós vamos voltar lá no gráfico. O Lucas obteve 14 pontos. Então, olha bem, 14 vai estar aqui, ó, entre 10 e 20. Vamos imaginar aqui assim, olha. Tá? E Carla, vamos ver Carla? Carla obteve 34 pontos. Então, olha aqui, ó, 34 vai estar entre 30 e 40. Pouquinho aqui, olha, nós temos o 31, um pouquinho acima de 31. Então, vamos chegar lá até Carla, olha. Então, aqui eu vou colocar 34, tá? Para representar a nota de Carla, tá? E eu também tenho Beth, que fez 21 pontos. Então, vamos representar aqui a Beth. Vou colocar aqui amarelo aqui, olha. Beth fez 21 pontos. Então, 21 vai estar entre 20 e 30. Então, vamos colocar só aqui, ó, um tracinho aqui, olha. Um pouquinho acima de 20, que vai representar 21 pontos. E dessa forma aqui, olha, eu represento, né, a soma total da nota de cada aluno. Olha bem, ó, eu consigo verificar aqui, ó, André, 27 pontos, Igor, 31 pontos, Lucas, 14 pontos, Carla,
34 pontos e Beth, 21 pontos. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Tchau, tchau!